Elas estão por todo o Brasil e já conquistaram o coração de milhares de pessoas, mas ainda tem muito para ser conquistado. E é por isso que hoje eu vou abrir o meu meliponário, vou abrir as colônias de abelha sem ferrão que eu tenho aqui para te mostrar um pouco mais sobre esse incrível universo de possibilidades das abelhas sem ferrão e como são as mais diferentes espécies de abelha sem ferrão que a gente tem aqui hoje ocorrendo no Brasil. Vai que você não se apaixona também, não é mesmo? Mas antes de falar sobre tudo isso, por favor, editor, roda a vinheta. Que tal começar a falar sobre abelhas sem ferrão entendendo quem são as abelhas sem ferrão? O primeiro de tudo, Gabriel, essas abelhas realmente não têm ferrão? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, pode ser que você se espante. As abelhas sem ferrão têm ferrão. Como assim, Gabriel? Me enganaram a minha vida inteira? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Elas têm ferrão, mas é um ferrão residual. É um ferrão que não pode mais ser utilizado. Afinal, mesmo que tenha sobrado um pequeno resquício de ferrão, não tem mais os músculos projetores do ferrão, não tem mais bolsa de veneno, não tem mais todo o arcabouço, olha só que palavra difícil, o arcabouço de estruturas que fazem com que este ferrão seja útil e realmente usado para defesa. Por isso hoje as abelhas sem ferrão são conhecidas por este nome, justamente por não conseguir mais utilizar o seu ferrão para sua defesa. Por isso mesmo, fiquem tranquilos, realmente você não vai ter problemas de ferroada se tratando de abelha sem ferrão. E com isso pode ser que surja a seguinte pergunta, mas Gabriel, sabendo que elas não têm ferrão, qualquer pessoa realmente pode criar abelha sem ferrão em casa? E eu te digo, provando por A mais B, que sim, qualquer pessoa pode criar abelha sem ferrão em casa, independente da idade, independente do grau de formação, independente se você que tá me assistindo agora tem 10 anos, 15 anos, 25, 35, 45, 55, 75 ou 95 anos, não importa. Você pode criar abelha sem ferrão. Você pode sentir o quão incrível é a criação desses insetos na sua própria casa, no seu próprio meliponário, mesmo sem muito espaço. A prova disso que eu falei pra você que teria, esse aluno aqui. É um dos alunos mais jovens que a gente tem na nossa turma de alunos do programa Abelhando 100%. Ele com 11 anos já tem um meliponário incrível e tá pensando em empreender com a atividade. Ou esse aluno aqui, um aluno que já tem 95 anos e mesmo assim está ativo na criação de abelhas sem ferrão lá dentro do programa Abelhando 100%. E desde os 11 até os 95 anos, não importa quantos anos você tenha, você sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, pode criar as suas abelhas sem ferrão na sua casa, no seu próprio meliponário. Bom, entendido isso, bora falar então sobre as colônias de abelhas sem ferrão? A primeira coisa que a gente tem que aprender, antes de partir para abrir os ninhos que a gente vai abrir aqui e mostrar para você o interior dessas colônias, é sobre quando abrir e quando não abrir os ninhos de abelhas sem ferrão para fazer verificações. Isso é uma coisa muito importante. E eu sempre digo para os meus alunos que a gente tem que entender o pré, o durante e o pós para fazer todos os manejos. E com verificações internas não é diferente. Afinal, se a gente abre a colônia antes de fazer uma verificação para entender como essa colônia está, pode ser que a gente acabe desestruturando ali o controle feromoral interno desse ninho e prejudicando o desenvolvimento dessa rainha, que se for uma rainha, por exemplo, recém-eleita, ela pode ter sérios problemas para reaver a dominância dessa colônia, viu? Por isso, antes de abrir o ninho, observe o clima da sua região. Procure por dias quentes, semanas quentes e abra esse ninho no clima mais quente, no horário mais quente desse dia. Afinal, o ninho, o interior das colônias, ele é mantido em uma temperatura equilibrada, que gira em torno de 30 a 32 graus e precisa ser mantido nessa temperatura. Afinal, as crias das abelhas sem ferrão necessitam dessa temperatura para o seu bom desenvolvimento. E se você abre o ninho quando por fora está muito frio, essas crias verdes podem acabar sofrendo e, inclusive, se tiver muito frio, acabam morrendo dentro da célula, o que impede o nascimento de uma nova geração de operárias e a continuidade dessa colônia. Outra coisa muito importante, observe a espécie que você está abrindo. Afinal, todas as abelhas sem ferrão não se assemelham à construção de ninhos da bugia como essa colônia aqui. A mirim preguiça, por exemplo, tem outro formato de ninho. As friásias melita, as marmeladas, por exemplo, tem outro formato de ninho. As jataís, outro formato de ninho. E você precisa conhecer os diferentes ninhos para entender onde abrir, no que mexer
e o que você pode ou não pode fazer. E por fim, se tratando do que você pode ou não pode fazer, o conhecimento é muito importante, porque é justamente ele que vai te mostrar o que você pode ou não pode fazer. Se você pode ou não pode abrir o invólucro, em que momento, se você pode ou não pode mexer nos discos de cria, em que momento, se você deve ou não deve mexer em alguma estrutura da colônia, por que deve, por que não deve. Isso tudo é o conhecimento que possibilita com que você entenda. Por isso mesmo, antes de partir para manejar a sua colônia, mexer no interior dela, certifique-se de que você tem o conhecimento necessário para isso. Fechado? Porque assim você evita que, se aconteça algum problema, você não saiba como resolver. Por isso o conhecimento é importante. Ele vai munir a gente de ter problemas com as nossas colônias, afinal, saberemos como resolver todos eles. Entendido isso, bora compreender um pouquinho mais sobre o ninho das abelhas sem ferrão? Olha essa imagem aqui, ó. Essa daqui é a imagem de um ninho de abelha sem ferrão natural. Isso daqui, ó, é um ninho dentro de um tronco de árvore, exatamente dessa forma que ele se apresenta. Embaixo tem o batume crivado inferior, que além de ser uma estrutura limitadora do espaço que essas colônias vão ter para construir os seus ninhos, é também uma estrutura filtradora, que a água que acumula embaixo acaba sendo drenada para que não empoce dentro da colônia. Em cima tem o batume crivado superior, ele funciona como uma barreira limitadora para essa colônia, protegendo esse oco de qualquer outro espaço que pode inclusive ter outros animais inimigos naturais das próprias abelhas. E além desses dois batumes, a gente tem dentro da estrutura do ninho os potes de alimento, que é esse que vocês estão vendo em volta da região do ninho, e por dentro justamente a região da cria dessa colônia, onde estão todas as células e discos de cria que a rainha fica botando todos os dias para manter a continuidade do ninho. Essa é basicamente a conformação de um ninho natural de abelha sem ferrão. É claro que isso pode sofrer várias alterações, variações, dependendo da espécie, do tamanho de abelha, do formato do ninho que está dentro do oco da árvore. Por isso, não se baseie apenas por essa imagem. Tenha ela em mente, mas não se limite a ela para entender como funciona o ninho. E entendido como é o ninho natural, vamos partir para as caixas racionais para a gente aprender como ele fica dentro delas? Vem junto comigo. E para te mostrar como é o ninho de abelha sem ferrão por dentro de uma caixa racional, eu vou abrir uma caixa que está um pouquinho fora de padrão, mas que permite um bom manejo, honrando com o nome de caixa racional. Esse aqui é o ninho de mirim guerreira. Olha só, esse aqui, que é o própolis da colônia, ele está cumprindo o papel do batume superior, protegendo o topo do ninho de qualquer invasores. E aqui no centro, ó, a gente tem um invólucro e aqui as estruturas do ninho. Olha só, os pequenos discos de cria da mirim guerreira. Incrível, né? Em volta daqui a gente tem os potes de alimento, assim como em ninho natural, que ao redor dos discos de cria a gente também tem os potes de alimento. Então, a conformação dos ninhos dentro de caixas racionais segue mais ou menos o mesmo padrão que os ninhos naturais. Porém, isso vai variar de cada modelo de caixa para cada modelo de caixa, e como a gente já disse, de cada espécie para cada espécie. Entendido isso, bora conhecer os mais diferentes ninhos de abelhas sem ferrão por dentro? Quero começar com uma das mais conhecidas abelhas sem ferrão do Brasil. Vem junto comigo. Essa aqui é a abelha jataí, um dos ninhos mais comuns dentre as abelhas sem ferrão e também um dos mais conhecidos. A abelha jataí é muito conhecida por acumular bastante própolis, uma própolis muito pura nas suas colônias e também muito invólucro, como vocês estão vendo, que são essas folhinhas de cera que protegem o interior dos discos de cria, que é justamente o interior do ninho, das baixas temperaturas do ambiente externo. Afinal, a jataí precisa de uma temperatura bem equilibrada, até mais do que algumas outras espécies, para conseguir se desenvolver bem. Aqui, ó, a gente tem alguns potinhos de alimento que seguem o mesmo padrão de um ninho natural como as outras espécies. Aqui a gente também tem alguns potes de pólen, esses são potes de mel que são mais escuros. E aqui por baixo, provavelmente, a gente também vai ter uma reserva de potes de alimento aqui em volta da região dos discos de cria. A jataí, ela tem um ninho muito comum que muda pouco quando comparado com o ninho da mirim guerreira que a gente viu, por exemplo. Mas, apesar de ser uma espécie muito comum, a jataí tem algumas características de criação que podem variar um pouco de acordo com a região. No caso, ela, por ser uma abelha muito resistente, pode ser criada na maior parte das regiões do Brasil, incluindo regiões urbanizadas, até porque a ocorrência dela não é restrita a nenhum estado brasileiro. Ela ocorre em todos os estados e cidades brasileiras e provavelmente perto de você tem uma colônia de abelha jataí também.
É uma das abelhas que menos dependem de especificações na sua criação, mas manejos invasivos com a jataí podem não ser muito indicados. Por isso mesmo, ao invés de optar por uma divisão de uma colônia de abelha jataí, sempre prefira capturar outras colônias para ampliar o seu plantel dessa espécie no seu próprio meliponário. Fechado? Agora bora partir para outra? Vem cá. Agora vamos entender um pouquinho sobre a mirim-guaçu. Essa colônia aqui, ela tá em uma caixa didática, e isso facilita bastante a nossa visualização das estruturas internas de um ninho, além das estruturas que a gente já conheceu. Olha ali a rainha, ó, dá até pra gente ver ela passeando na borda do disco. E justamente aqui no centro, a gente tem os discos de cria. Essa daqui é a mirim-guaçu, é uma espécie conhecida por construir esses pilares bem diferentes de sustentação e por ter quase que uma ausência de invólucro no ninho, que são aquelas folhinhas que ficam protegendo os discos de cria dessa colônia. Ou seja, ela não depende de uma temperatura tão equilibrada assim para conseguir desenvolver as suas crias. Se a gente observar desse lado aqui, ó, a gente consegue perceber outras estruturas do ninho da mirim-guaçu. Ali embaixo, além dos pilares de sustentação, aquelas bolotas meio esbranquiçadas no fundo do ninho são as reservas de lixo da colônia, a lixeira ou o lixão desse ninho. Algumas espécies tendem a acumular lixo no fundo da colônia e algumas normalmente realizam o manejo de limpeza diário ou semanal. Lembrando que isso também pode variar de colônia para colônia da mesma espécie, por isso não é uma regra saber se a colônia vai ou não, dependendo da espécie, acumular lixo. Além das estruturas que a gente já viu, ali ó, estão os potes de alimento da mirim-guaçu, que ficam normalmente ao redor também dos discos de cria, mas não precisam ficar tão agrupados ao disco de cria como a gente viu no caso da jataí. E lá embaixo desses discos de cria, a gente tem o que a gente chama dentro das colônias de abelha sem ferrão de túnel de ingresso, que começa ó, a partir do pito de entrada aqui do ninho, passando ali pelo fundo da colônia e vai descer bem dentro dos discos de cria. Esse túnel de ingresso é uma espécie de corredor polonês das abelhas. Se entrar algum inimigo natural aqui, elas vão batalhar com esse inseto ou qualquer outro inimigo que seja até ele chegar no ninho. E é claro, se ele conseguir chegar no ninho. Essa daqui é uma colônia diferente da colônia de jataí que a gente viu, mas ainda não é a mais diferente de todas que a gente tem aqui no meliponário. Existem algumas outras colônias que têm suas peculiaridades bem esquisitas. Bora ver? E essa aqui é a próxima espécie com um ninho bem diferente que a gente tem aqui no nosso meliponário. Ela é conhecida popularmente como mirim preguiça, apesar de não fazer parte do gênero das mirins, que é plebeia. Essa daqui, ela é do gênero Friesella. O nome científico dela é Friesella schrotki. É uma das menorzinhas abelhas sem ferrão que a gente tem no Brasil e constrói, como você tá vendo, ó, as suas células de cria em forma de disco, cacho, é uma mistura, um semidisco, semicacho de cria. Então é uma espécie que está em transição das espécies que constroem disco para as espécies que constroem cacho de cria, ou vice-versa. E olha só esses potinhos de alimento. São potinhos bem pequenininhos, afinal, o pote de alimento de uma colônia reflete no tamanho e na população das suas operárias, sendo que quanto mais abelhas e maiores as abelhas, maiores são os potes, e quanto menos abelhas ou menores essas abelhas, menores serão os potes. Elas estão separando, ó, de um lado os potes de mel, que são aqueles potinhos ali transparentes, e do outro lado, os mais clarinhos, estão os potes de pólen. E normalmente, se a gente reparar, ó, o pólen sempre fica mais próximo do ninho do que o mel. Isso é por conta da utilização desses potes, onde essa colônia de mirim guerreira, por exemplo, está constantemente usando o pólen para a construção das suas células de cria e colocação de alimento para a postura da rainha. E olha lá, ó, uma abelhinha colocando alimento dentro da célula agora mesmo, ó. São abelhas lindas, extremamente mansas, dóceis e que ocorrem em boa parte do sudeste e até mesmo em outras regiões, como alguma parte do centro-oeste e do sul do Brasil. Então é uma abelha muito legal para você manter no seu meliponário, afinal, as características de criação delas são muito simples e por ser uma abelhinha muito pequenininha, ela coleta alimento em uma gama de plantas gigantesca. Então você não vai ter muito problema em oferecer a alimentação correta para essa espécie aqui no seu meliponário. Mas vale lembrar, essa espécie, como está em transição de disco para cacho, todas as suas células são integradas. Então o manejo de divisão dela é bem complicado e eu sugiro que você tenha conhecimento para poder realizar. Afinal, como todas as trigoniformes, é necessário ter uma célula real para a geração de uma rainha nessa espécie aqui. E a próxima espécie da nossa lista é a mirim doriana, que ó, comumente constrói esse pito de entrada um pouco resinoso, que tem essa coloração esbranquiçada. É uma das espécies de mirins mais comuns de todo o Brasil e constrói um ninho muito próximo do que é o ninho da abelha jataí. Olha que lindo esse disco de cria verde que tá aqui em cima, ó.
O disco de cria verde ele é característico por ser uma cria recém-botada pela rainha, por isso que a gente chama de verde. Ela ainda não amadureceu, não atingiu sua maturidade para nascimento. E aqui em volta, ó, assim como na abelha jataí, essa mirindoriana também constrói, ó, o invólucro que vai proteger esses discos de cria aqui, que são muito sensíveis, tem que tomar muito cuidado para manejar, ó, das temperaturas baixas do ambiente externo. E essa aqui, por conta do tamanho dos discos, é uma boa colônia de mirindoriana. Até porque, ó, ela tá acumulando bastante potes de alimento ao redor do ninho. Assim como na abelha jataí, essa espécie também constrói potes ao redor do ninho para auxiliar a manter a termorregulação, que é a regulação da temperatura do interior do seu ninho. Mas ó, diferente da jataí, essa espécie aqui tem uma peculiaridade. Olha essa bolota de uma substância viscosa no canto da colônia, olha isso. É quase uma cola, uma resina, e é justamente isso. Isso aqui são resinas vegetais que formam a própolis pura, uma substância utilizada para a defesa dessa colônia. As operárias vêm, pegam pequenos pedacinhos dessa própolis pura e grudam nos pelos do invasor que tenta chegar até o seu ninho. É uma forma de se defender, incomodar um pouco esse invasor e impedir que ele continue o ataque. Uma colônia muito bacana de ser criada em ambientes urbanos, em ambientes naturais e também rurais, até porque é uma abelha muito resistente. E ela também tem um generalismo muito grande nas espécies de plantas que ela utiliza para a coleta de alimento. Ou seja, ela se vira muito bem com as plantas que você tem na região, desde que você tenha um número mínimo de plantas para manter essa espécie. Além disso, a criação dela é facilitada porque é uma abelha bem resistente. Mas lembre-se, independente de ser resistente ou não, você precisa ter o conhecimento correto para criar suas abelhas. Afinal, se acontecer algum problema, você precisa saber como lidar. E agora, tendo visto todas as espécies pequenininhas, bora partir para uma abelha grandona que tem um ninho bem diferente desses que a gente viu? Vem junto comigo. E a próxima espécie da nossa lista é uma das abelhas sem ferrão mais desejadas de todo o Brasil. Uma uruçu amarela, mas não qualquer uma, a uruçu amarela endêmica da Mata Atlântica brasileira. Essa daqui tem uma região de ocorrência restrita à Mata Atlântica brasileira e é conhecida popularmente como bugia, ou uruçu amarela do litoral. Olha que incrível essa colônia de bugia. Olha só, princesas andando aqui, ó, que tem a coloração mais escura, abelhas operárias jovens que tem essa corzinha mais clara, operárias adultas, invólucro como na estrutura de jataí, né, que a gente viu nos ninhos de jataí, mas uma coloração bem mais escura por conta de ter mais resinas vegetais na sua composição. E aqui dentro, ó, discos de cria maduros em nascimento. Essa é uma colônia que está muito bem desenvolvida e a gente consegue perceber pelo número de potes de alimento que estão aqui abertos, em preenchimento, em utilização, o número de abelhas, contando princesas e operárias, e também o número de discos de cria, que esse nascente que está aqui no topo é apenas um dos muitos discos de cria nascente, ó, que estão por baixo dessa colônia, já em processo de nascimento e geração de mais operárias para a força de trabalho desse ninho. A colônia de bugia, assim como as outras melíponas, elas seguem sempre o mesmo padrão. Discos de cria, algumas constroem mais invólucro, algumas menos invólucro, potes de alimento ao redor dos discos de cria da região do ninho, como a gente viu nas construções naturais de ninhos de abelha sem ferrão no meio da cidade. Essas são as principais estruturas de um ninho de abelha bugia que tem uma criação relativamente facilitada, mas para meliponicultores que tenham conhecimento para mantê-las. Afinal, a abelha bugia, ela comumente mantém uma umidade interna do seu ninho muito intensa. Isso faz com que haja uma atração intensa de forídeos ou outros insetos que chegam por conta do odor azedo dessas colônias para botar os seus ovos e se reproduzir dentro desses ninhos. Afinal, tem uma temperatura boa, uma umidade excelente e a alimentação farta ideal para eles. O samburá das abelhas bugia, que normalmente está em fermentação. Por isso, quem cria bugia no meliponário precisa estar sempre pronto para lidar com uma infestação de forídeo. Então eu sempre aconselho a criação de abelhas bugias para meliponicultores que tenham mais experiência. E além dessas espécies de abelhas sem ferrão que a gente viu, existem muitas outras espécies com ninhos bem diferentes, como essa que está aparecendo para você, a jataí negra, Scaura longula. Ela é uma espécie de abelha sem ferrão muito comum no estado de São Paulo e em outros estados brasileiros, que constrói os seus discos de cria, que na verdade não são discos, em formato de labirinto, onde as células ficam agrupadas uma sobre a outra, formando essas verdadeiras paredes de labirinto dentro do ninho. Olha só que interessante. E além da jataí negra, a gente tem essa espécie, a marmelada, ou as Friesiomelita em geral,
que é o nome do gênero da marmelada, entre outras espécies como a moça branca e a moça preta. Todas elas constroem o seu ninho, os seus discos de cria, não em formatos de disco também, mas sim em formatos de cachos de cria, onde cada célula fica agrupada à outra por pequenos filamentos de cera, pequenos pilares de cera, unindo essas células de cria em um formato de cacho e formando essas estruturas maravilhosas que vocês estão vendo. E como se não bastasse, a gente tem também a guaraipo negra ou a guaraipo amarela, que são essas duas espécies que vocês estão vendo. A Melipona bicolor Schenck, que é a guaraipo negra, e a Melipona bicolor, que é a guaraipo amarela. Essas duas espécies, diferente das outras espécies de abelha sem ferrão, nunca descem a sua postura verde, ou seja, os discos de cria verde sempre ficarão em cima, a rainha sempre estará botando nos discos de cima. Mas Gabriel, como é que elas fazem então? Se elas terminam o disco de cima, elas não descem para baixo, onde já vai estar nascendo? Não. No caso da guaraipo, elas vão destruindo os pilares de sustentação do fundo do ninho à medida que os discos vão nascendo, para manter sempre a postura verde em cima. Essa é uma peculiaridade quase que única e exclusiva da abelha guaraipo, que se a gente não conhece na hora de manejar, a gente fica sujeito a cometer erros com a criação dessa espécie. E além dessas, existem mais ou menos outras 300 espécies, cada uma com sua peculiaridade na criação e cada uma com características mais incríveis do que as outras. E sabe o que é melhor? Perto de você tem pelo menos 20 espécies de abelha sem ferrão ocorrendo, sabia disso? E muitas delas podem ser criadas no seu próprio meliponário, para produzir o seu próprio mel medicinal, para seu consumo, consumo da sua família, ou até mesmo para comercialização, afinal é um mel muito mais valorizado, para conservar as abelhas nativas brasileiras e uma das práticas mais benéficas de todo o Brasil, que é a meliponicultura, para gerar uma renda com a comercialização dos produtos gerados pela sua própria criação, que em sua maioria são produtos muito mais valorizados quando comparados com os produtos das demais abelhas conhecidas popularmente no supermercado, em farmácias e em muitos outros lugares, para contagiar sua família e seus amigos em um dos hobbies mais prazerosos de todo o mundo, para gerar momentos de qualidade junto dos que você ama, junto da sua família, junto dos seus netos, dos seus filhos. As abelhas sem ferrão têm esse poder também, para turbinar a produção do seu pomar, da sua horta, com a polinização específica e super eficiente realizada por essas, que são uma das mais importantes polinizadoras de todo o mundo, além de muitos outros benefícios, inúmeros, incontáveis, milhares de benefícios da meliponicultura, a criação racional das abelhas sem ferrão. Mas olha, para ter tudo isso, primeiro e o mais importante, é preciso ter conhecimento para manter suas próprias abelhas com segurança. Afinal, nesse vídeo, a gente entendeu que cada colônia de cada espécie tem sua peculiaridade, que se não for respeitada, pode colocar em risco a vida das colônias que você vai manter, colocando em risco o seu futuro sucesso com as abelhas sem ferrão.